tarde. Com essa alegria que a gente se reúne, né? Com essa energia tão gostosa, né? Que a gente vai cantando para Jesus. Que delícia, né? Sentir esse ambiente onde Jesus nos fala. Eu espero que Deus me ampare para que vocês possam não me escutar, mas escutar a Jesus. Porque a parábola do bom samaritano é Jesus nos chamando para sermos irmãos uns dos outros e nos ajudarmos uns aos outros. É essa mensagem, tanto que a gente encontra, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, essa passagem do bom samaritano no capítulo Fora da Caridade não há salvação, né? No item, o que o Espírito precisa saber para se salvar. Olha que significativa essa parábola, e eu espero despertar em vocês a vontade de aprofundar mais nesta parábola, porque aqui eu vou trazer algumas informações, mas não vai dar para a gente tratá-la muito profundamente, porque isso demanda tempo, porque o estudo do Evangelho demanda tempo, demanda a gente se debruçar sobre essas parábolas, sobre a mensagem que Cristo quis passar para nós, e isso interiorizando em nossos corações, para que naqueles momentos que a gente mais necessita, vai vir, porque do nosso esforço de tentar entender e compreender o que é essa mensagem, que hoje a gente entende uma parcelinha, e conforme a gente vai evoluindo, a gente vai entendendo mais outra parcelinha, e aí sim. Então, hoje nós vamos tratar de uma parábola que, para mim, particularmente, ela é maravilhosa. Quando nós começamos o NEP, né, que é o estudo, né, o núcleo de estudo e pesquisa, né, do Evangelho, esta foi a parábola que nós começamos o nosso estudo. A primeira parábola que estudamos. Então, é muito significativo para mim, porque nós começamos através do Evangelho de Lucas. E o Evangelho de Lucas, né, para quem não conhece, Lucas não era apóstolo de Jesus, né? Lucas, ele veio a conhecer o Evangelho através de Paulo de Tarso, na igreja de Antioquia. E ele ajudou muito Paulo de Tarso, principalmente numa das peregrinações, das viagens de Paulo para Filipe, Coríntios, né? Ele ajudou bastante ali, Paulo, nesse... E Lucas fez o Evangelho a pedido de Paulo de Tarso, porque Paulo, ele tinha um desejo muito grande de contar, né, narrar todas essas histórias de Jesus, mas infelizmente ele não teve tempo, né? A missão dele, né, era fazer as cartas, né? E ele pede para Lucas, se Lucas pudesse desenvolver esse desejo dele, e porque ele queria um evangelho onde tivesse muito a narrativa da Mãe Maria. E aí Lucas vai até Éfeso, né, onde Maria está ali com João, o apóstolo, e ele detém bastante informação através de Maria. Então, de uma certa forma, o Evangelho de Lucas é o coração de Maria para nós. Por isso que me toca muito esse Evangelho, porque ele tem uma essência da Mãe de Jesus. E tanto que esse Evangelho é um dos que mais fala da infância de Jesus. Se a gente começar a ler o Evangelho de Lucas, a gente vai ter bastante informação que a gente não tem nos outros evangelhos. E a parábola do bom samaritano também a gente só encontra em Lucas, a gente não encontra nos outros evangelhos. Então, o que a gente precisa saber quando a gente vai adentrar numa parábola e estudar essa parábola? A gente tem que entender o contexto, né? Por que Jesus, do nada, fala uma parábola? É importante saber que antes de Jesus chegar a conversar com o doutor da lei, né, que o tenta, ele estava viajando. Ele saiu lá da Galileia e foi para Jerusalém. Essa viagem, normalmente, os judeus faziam contornando a Samaria. Porque para os judeus, os samaritanos não eram um povo muito legal, né? Então, o que eles faziam? Eles contornavam. Mas Jesus, quando vai fazer essa passagem da Judeia para a Galileia, ele passa por Samaria, tanto que até os apóstolos, né, não entendem muito bem, né, por que vai passar por ali. E quando
logo quando Jesus estava chegando nas cidades, os apóstolos iam à frente para ver onde que Jesus ia pernoitar, como que veio essa acomodação dos apóstolos, né? E quando eles passam, João vai na frente, e quando ele chega lá, os samaritanos não o recebem. E João já fica um pouco, né, como nós, né, espíritas, né, quando a gente me aceita em algum lugar, né, a gente fica calmo, tranquilo, aceitando os desígnios de Deus, né? Ele já saiu de lá um pouco, né, opa, como assim? Ainda mais esse povo, né, não vai nos receber, não vai receber Jesus. E aí a gente tem a passagem que está em Lucas ali, em 9:54, né, que o João vai chegar para Jesus e vai falar assim, taca fogo naquele povo. Aquele povo não serve para nada, né? E daí ele fala assim, né, vem dos discípulos, foi Tiago e João, né, que foram, Senhor, queres que digamos para descer o fogo do céu a fim de destruir? Você quer que a gente faça isso? A gente faz, né? E aí, olha a resposta de Jesus. Ele fala, não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-las. É bem significativo, porque muitas vezes em nossas vidas, a gente enfrente alguma adversidade, enfrente algum desafio interno até nosso, nós queremos destruir aquilo. E não é destruir. Allan Kardec veio nos dizer que é educar. Né? Porque quando a gente tenta destruir algo, a gente acaba passando um pouquinho dos limites, né? E vai além. E não é isso que é proposto para nós espíritas. Para nós espíritas, Allan Kardec veio propor a educação espiritual. Então a gente tem essa passagem antes que Jesus chega lá em Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele está cansado, fez uma viagem longa, não foi recebido, então tiveram que prosseguir. Então, qual que é a primeira coisa que você chega quando você chega numa longa viagem? Você quer tomar um banho, dar aquela descansada, né? Se refazer. E ele chegando em Jerusalém, vem um doutor da lei para o tentar, né? Queria que ele entrasse em contradição para desmoralizar Jesus. A gente vê em várias passagens, né, Jesus sendo tentado. E muitas vezes a gente também encontra dentro da doutrina espírita algumas coisas assim, né? Um fala uma coisa, o outro também para tentar, né? Por causa que fica aqueles debates de ideias. E esquecemos a essência. E a essência é Jesus. Então, a gente sempre tem que não se preocupar muito com a letra, mas sim com a essência. O que Jesus queria nos dizer com aquela situação. E aí, lá, né, no comecinho, lá no capítulo de Lucas 10:25, ele fala assim, e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde, o que está escrito na lei? Como lês? Como um belo educador, Jesus sonda primeiro a quem ele vai ensinar. E como que ele sonda? Perguntando. Para ele entender como aquele indivíduo pensa sobre aquilo para depois ensinar. E nós, a gente tem a mania assim, né? Se fala alguma coisa que a gente conhece, ou para que a gente dá uma palestra. Né? Peraí, você quer saber sobre isso? Peraí que eu vou te dar uma palestra. Sem saber primeiro em que local nós estamos derramando aquele conceito. Para saber como conversar com aquele intelectual. E essa é a função do mestre. Ele sonda primeiro, para depois trazer a mensagem de uma forma sábia. Né? E aí, o doutor responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí a gente se pergunta, então não foi Jesus que falou isso? Não, essa mensagem já existia na Torá. Se nós formos lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, está escrito, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder.
Se nós formos lá em Levítico, capítulo 19 e 18, vai dizer: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não foi Jesus que disse essa lei. Essa lei sempre existiu. É que muitas vezes a gente faz uma má interpretação das letras. Porque aquele povo não conseguia ver a essência dessa mensagem. Ele conseguia ver olho por olho, dente por dente. Mas a mensagem já estava dita. Que primeiro nós temos que colocar Deus em toda a centralidade de nossa vida. É Deus primeiro. E nós sofremos e às vezes nos equivocamos ao longo da vida porque nós colocamos ou nós ou outras pessoas no lugar de Deus. E aí que a gente se perde um pouco do foco de que é voltar para o Pai, estar no Pai. E aí, Jesus, como um bom mestre, reforça: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele sabe a lei. Eu não preciso ensinar. Eu não preciso fazer toda uma explanação a respeito do amar a Deus e amar ao próximo, porque ele sabe. E olha que interessante que ele vem e ele fala assim, o doutor da lei: ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Então, o que acontece? Ele sabe a lei, mas ele ainda não consegue aplicá-la. E tentando ver se tem uma saidinha a respeito disso, porque para o meu próximo eu faço, né? Às vezes aqueles que eu amo, aquele meu círculo, eu acho que eu consigo fazer isso. Mas é para os outros. E aí o doutor da lei o pergunta: quem é o próximo? E é interessante que muitas vezes, né, o Arthur, né, do NEP, ele fala muito isso. A gente quer fazer um evangelho gourmet. A gente quer pegar o evangelho e dar uma salpicada de mamão para adaptar aquilo que eu ainda não desejo fazer e para minha consciência ficar um pouco mais tranquila. E a gente vê aqui a consciência do doutor da lei já pesando na resposta que o Cristo dá. E ele tenta, de uma certa forma, vou tentar me justificar. Me fala quem é o meu próximo, porque às vezes dentro disso eu posso encontrar alguma saída aí para dizer que eu estou cumprindo a lei. E aí, qual é a resposta de Jesus? A parábola do bom samaritano. Então, olha que interessante a gente entender todo o contexto antes para começar a compreender um pouco mais essa parábola. Porque se a gente não vê o motivo que Jesus disse, a gente deixa ela uma parábola solta, perdida. E perde muito de essências aí que a gente pode aproveitar e se deliciar com isso. E tem uma mensagem no Fonte Viva, no capítulo 126, Ajudemos Sempre, em que Emmanuel vai falar sobre e quem é meu próximo. A mensagem é muito bonita, mas eu queria tratar de dois aspectos que ele traz ali. O primeiro, o próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Então, o próximo é quem está mais próximo. Né? E a palavra próximo a gente entende, né? É essa pessoa. Não é a outra, não é o mundo, não é a sociedade em si. É pedido para que nós amemos o próximo. Não aquele que às vezes virtualmente está longe e a gente nem conhece a vida dessa pessoa. Não, é o próximo. Aquele em que eu posso auxiliar. E ele diz: um cristão sem atividade no bem, ele é um doente de mau aspecto, pesando na economia da coletividade. Emmanuel, com a sua didática, que eu falo assim, a gente abre o livro de Emmanuel, vem uma mãozinha e dá um tapinha na gente, né? Porque ele fala pesando na economia da coletividade. A partir do momento que eu não ajo na ação do bem, eu peso para a minha própria sociedade.
E aí a gente fala, não, mas então eu tenho que fazer algo grandioso. Não. É amar o próximo. E o próximo é quem está do lado. E esse amar pode ser um calar, um sorrir, um ouvir. Tem tantas formas de a gente amar o próximo, mas para isso a gente precisa sair do nosso eu, né? E enxergar esse próximo. E é o que a parábola do bom samaritano irá nos ajudar, porque irá passar pessoas ali, só que não saíram do seu ego, do que ele achava que era importante. Mas teve um que saiu. E aí, a gente vai correndo dentro da parábola e Jesus começa dizendo: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e o espancaram, se retiraram, deixando-o meio morto, semi-morto. É interessante porque tudo dentro do Evangelho, quando a gente fala de Jerusalém, Jerusalém seria a pátria espiritual. E Jericó era uma cidade de escambo, era uma cidade de trocas materiais, de bens materiais. Então, quando Jesus utiliza essas duas cidades, ele nos quer dizer que nós estávamos, aquele que estava descendo, ele estava saindo da pátria espiritual, saindo das questões espirituais e indo para as questões materiais. E aí a gente pode abordar de várias formas. Podemos abordar a nossa reencarnação. Nós saímos da nossa parte espiritual e viemos para a parte material. E é uma descida. Podemos também, quando estamos focados em algo maior e de repente a gente troca, né? A gente vai para Mamon, então vamos correr para as coisas materiais e esquecemos. Então nós descemos da parte, esquecemos que somos espíritos e entendemos que somos só um humano vivendo uma encarnação. E que daqui a pouco vai acabar e que eu tenho que aproveitar enquanto antes e ter todos os meus anseios atendidos imediatamente. Então a gente pode entender essa descida de Jerusalém para Jericó nesse sentido. E quando se desce, você pode ser salteado. Salteado pela ambição, pelo orgulho, por várias situações que a vida na matéria nos proporciona. E aí, quando nós somos salteados por essas questões, muitas vezes a gente vai se ver o quê? Perdido, desolado, deprimido e ficando à margem do caminho, que é o que acontece. Ele fica semi-morto à margem do caminho. E tem uma mensagem do Emmanuel no livro Nós, no capítulo 13, que chama Semi-mortos. E lá ele vai falar: em todos os tempos encontramos também os semi-mortos da alma nas estradas do mundo. É quando nós esquecemos a nossa filiação. E aí nós nos perdemos nessas questões materiais, nos desvinculando de Deus. E aí a gente se sente desanimado, desamparado, não tendo forças necessárias para prosseguir, achando que como o mundo é assim, como as situações são muito difíceis, a gente não tem capacidade, esquecendo que nós somos filhos de Deus, colocados no lugar exato por Ele, que é a inteligência suprema, para nos desenvolvermos como espíritos. Mas muitas vezes a gente esquece esse nosso desenvolvimento e focamos no desenvolvimento material. E é aí que a gente acaba se perdendo, porque muitas vezes a matéria não vai nos dar aquilo que nosso espírito, nossa alma deseja. Nós estamos na matéria, mas nós não somos matéria. Jesus diz: eu venci o mundo. Ele reencarnou para nos provar que é possível vencer o mundo. Mas aí nós precisaremos abdicar de muitas coisas que ainda nos trazem alegria, nos traz conforto, nos traz N situações de satisfações imediatas, que ainda a gente não está disposto a pagar esse preço. E por isso muitas vezes
temos uma sobrevida e não vivemos efetivamente essa experiência no sentido desse aperfeiçoamento espiritual. E quando esse homem é espancado, o que acontece? É retirada a roupa dele. Na época, se identificava uma pessoa pela roupa que ela usava. E você sabia que casta ela participava, que povo era dela. E os anéis, né? Tanto que a gente vê na parábola dos 2 filhos o quê? Quando o filho mais novo retorna, qual é a primeira coisa que o pai faz? Restitui ele na família, dando roupa, dando o anel, dando o sapato, né? Então é a mesma, aqui a gente vê o oposto. A gente vê uma pessoa que descia e de repente ela estava semi-morta na margem da estrada e não tem como identificar quem é essa pessoa. Olha que significativo que Jesus disse isso. Porque o próximo a gente não precisa saber quem é. Ele é o próximo. Só tem essa denotação, mais nada. Porque a gente gosta assim, não, mas é o próximo, né? Aí talvez o doutor da lei falou, não, esse próximo, se tiver uma roupa diferente, uma situação diferente, talvez eu possa ajudar. E aí Jesus não dá essa alternativa para o doutor da lei. É o próximo que não sabemos quem é. A gente não sabe identificar quem é esse homem que descia. E aí a gente vê que ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo passou largo, né? Passou de forma rápida, né? Até fingiu que não viu. E aí a gente tem uma coisa interessante com relação aos sacerdotes, né? Os sacerdotes, eles iam para Jerusalém fazer as adorações, né? Fazer as libações, né? Que a gente fala, derramava o óleo, né? No altar, tomava o vinho, né? Fazia todo esse processo. E quando o sacerdote fazia esse processo, ele tinha que fazer todo um ritual de limpeza, de preparo, para que ele fosse até lá e voltasse com o que ele recebesse do templo. E tem uma passagem no Evangelho, acho que de Levíticos também, em que fala que o sacerdote ele não pode tocar no morto. Então, existiam algumas regrinhas ali que o sacerdote não podia fazer. Então, perante a casta dele, ele deixa de ajudar um ser em devotamento não a Deus, mas a sua casta, a sua posição. É uma coisa que nós também temos que pensar. Será que a minha posição, que é uma coisa transitória, que me foi dada nessa reencarnação para eu evoluir, está afetando a quem eu vou ajudar? É outra questão que nós precisamos nos questionar. Será que eu escolho a pessoa que eu vou ajudar? Ou aquele homem viciado que passa na minha frente, a primeira coisa que eu penso é viciado, não. Lembra que ele é o próximo, mais próximo. E o resto, a gente não precisa fazer. Se aquela pessoa está ao nosso lado, não é à toa. Se nós que acreditamos nesse Deus de amor, de misericórdia, que não cai um fio de cabelo de nós sem que Ele saiba, aquela pessoa não está na nossa frente à toa. Tem um aprendizado, tem uma oportunidade chegando para o nosso espírito. E muitas vezes a gente perde porque a gente se coloca nessa posição do sacerdote, onde ele tem que honrar o cargo dele de sacerdote e ele deixa de atender o desígnio de Deus, o que é pedido de Deus. E aí, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo, também passou ao largo, né? O levita é o escriba, né? Ele que prepara tudo, né, para o sacerdote depois poder fazer. Então sempre tem o sacerdote e o levita sempre está próximo ali, porque ele que deixa tudo pronto ali, né, para que aquilo ocorra, aquele ritual ocorra. Então a gente vê duas personalidades que conhecem, na verdade a gente vê três aqui, né? O doutor da lei, o sacerdote e o levita.
3 pessoas, 3 situações em que eles não podem alegar que eles não conhecem a lei. Porque uma coisa que os judeus têm profundamente é o conhecimento da Torá. E a Torá são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, onde tem o Deuteronômio e tem o Levítico. Tem Gênesis, isso, tem os outros, né? Mas aqui a gente vê os 2 que são citadas a lei de Deus. E aí a gente começa a parar para reflexionar também no nosso dia a dia. Porque a doutrina espírita, ela é um manancial de tantas verdades que elas não estão ditas em parábolas. Emmanuel, como eu disse, ele não fala em parábola, ele fala diretamente. Então não tem nem como a gente falar, não compreendi, não entendi. Allan Kardec, ele não fala também em parábolas. Ele fala o que é. Essa é a realidade. Espírita, amai-vos primeiro, instruí-vos depois. Porque segundo Paulo de Tarso, no famoso capítulo 13 de Coríntios, se eu tiver todo o dom das profecias, né, souber todas as línguas, se eu não tiver amor, eu sou como um sino que simplesmente toca. Eu sou um robô. Então, trazendo a união do antigo, do novo e das 3 revelações do Espiritismo, todos falam a mesma coisa. Nenhum briga um com o outro. É simplesmente o desenvolvimento de uma ideia. Porque é o desenvolvimento do que é Deus. E Deus é a verdade. E a verdade, você querendo ou não, uma hora ela chega. O encontro de Jesus com a figueira estéril, o que acontece quando a verdade chega para um local, para um ser ali, né, que é representado como a figueira, que não tem virtude, né? Só tem folhas, mas não tem frutos. Ela seca. E muitas vezes, este encontro com Jesus, para nós, é esse processo. Porque lá internamente nós vamos começar a perceber o quão longe ainda nós estamos do que Jesus falou na essência. Mas se a gente tiver a coragem de suportar isso agora e dizer, hoje eu sou isso, estou buscando fazer um pouquinho melhor do que ontem, é assim o processo. Leva tempo, leva maturação, leva desenvolvimento, leva atenção. Mas eu preciso fazer esse processo, porque se eu não o faço, é mais uma reencarnação andando distraído. Né? A gente viu aqui, tá? Orai e vigiai. Né? Marcos fala, olhai, orai e vigiai. E nós ainda somos os cristãos desatentos. Ainda estamos vivendo uma fantasia e tentando trazer o Evangelho do Cristo, mas ainda apropriado às nossas situações. E é o que a gente vê o doutor da lei, o levita, o sacerdote fazendo. Então, a doutrina espírita, ela nos alimenta, porque ela nos conforta e nos traz muita informação. Mas hoje nós precisamos colocar em prática. Colocar no nosso dia a dia. E não é muito. Porque a gente falou aqui. É um bom dia, é um sorriso, é um ouvir. Não é muito que Deus nos pede. Porque hoje nós precisamos fazer o pouco. Para que no futuro venha o muito. Mas quem não faz o pouco, não consegue fazer o muito. E Deus é fantástico nisso, porque Ele não vai nos dar situações em que a gente ainda não está pronto. Então Ele nos dá um pouco agora,
mas que fiquemos felizes por podermos fazer esse pouquinho. Lembremos da passagem Paciência do livro Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando a dor vem nos visitar, se sinta feliz, porque você já foi escolhido como um dos eleitos de Deus, que sabe que você pode suplantar e virar a ser um espírito melhor perante essa experiência de testemunho que você louva a Deus. Mas sempre colocando Deus em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, a gente vê esses dois personagens que descem e lá vem quem? O samaritano. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Gente, esse versículo dá para a gente ficar quase um ano falando dele, né? Eu acho como todos os versículos de Jesus. Mas aqui, primeiro, quem que tinha pedido para tacar fogo nos samaritanos? João, Tiago? Será que Jesus está falando para quem? Essa parábola também. Porque nessa hora, se eu fosse João, eu queria cavar um buraco e entrar dentro, né? Porque eu tinha acabado de pedir. E aí Jesus vem ensinar. E nesse ensinamento aqui, colocando o samaritano, ele está dizendo que, às vezes, uma comunidade, a gente não pode pegar um elemento e destituir um ser humano por causa de um elemento. Como também a gente não deve fazer isso conosco. Porque muitas vezes a gente erra em uma situação. E aí a gente reverbera que a gente é imprestável, que a gente não serve, que a gente vai embora, né? Aí descarrega. E olha Jesus nos ensinando que dentro daquele povo, se ele jogasse fogo, esse irmão não seria atendido, porque é um samaritano que desce. Que todo mal gera um outro mal. E que só o bem gera o bem. Então não tem como a gente querer estar com Deus ainda sendo ríspido, sendo autoritário, sendo agressivo. Isso não condiz com a lei de Deus. E isso a gente joga para o mundo, mas reverbera, infelizmente, para nós. Porque toda vez que nós fazemos algo que não está de acordo com as leis divinas, o primeiro coração a sofrer é o meu, mesmo que seja inconscientemente. Mas é ele que sofre. Porque eu me afasto um pouco daquilo que eu sou como essência. É fácil? Não. Porque quando alguém vem e nos dá um tapa, é muito difícil a gente não revidar. Mas nós precisamos ter coragem de não revidar. Porque precisa muita coragem para fazer isso. Mais fácil é revidar. E esse samaritano, ele desce, ele está em viagem. E olha que interessante, esse samaritano, ele sai também, ele está em descida. Só que ele está em descida, mas ele está preparado para a viagem. Porque ele vai auxiliar esse homem com várias situações ali, né, que a gente vai ver. Então ele está preparado. Então nós, nessa viagem dessa reencarnação, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos munir. Tem uma mensagem de Emmanuel que fala, é o capacete da esperança. Daí na mensagem ele descreve, por que eu não falo um chapéu da moda? Por que eu não falo? Não, porque é o capacete. Porque de uma certa forma nós estamos indo para uma guerra íntima. De vencermos a nós mesmos, as nossas fragilidades e as nossas perversidades que ainda carregamos internamente. E que precisamos ter esse capacete da esperança. Então quando estamos adentrando na viagem de uma reencarnação, nós precisamos estar preparados para esse bom combate, como Paulo de Tarso nos diz. Esse bom combate não é o combate com o outro, é o combate consigo, com muitas vezes esse ego querendo aparecer, muitas vezes esse orgulho querendo aparecer, muitas vezes a superioridade querendo se colocar na frente dos outros, sendo que todos nós somos irmãos iguais aqui, não existe ninguém melhor.
que todos estamos na mesma caminhada e que se fizermos que nem o bom samaritano e nos ajudarmos mutuamente, poderemos chegar mais rápido. E hoje nós vemos um mundo extremamente egóico, onde cada um quer algo para si, e por isso que nós estamos adentrando num mundo extremamente difícil de viver. Porque não nos unimos. Uma palavra é motivo para dissensões e não para agrupamentos. Se tem uma coisa que converge é o amor. Se amamos, tudo converge. Agora, quando não amamos, tudo se dissipa, tudo fica diferente. Pode ver, quando nós amamos, nós conseguimos compreender qualquer erro do nosso irmão. Por que não podemos fazer isso com aquele que não amamos? Né? Como a gente dá conotações diferentes para seres humanos, que é o que a gente vê aqui com o samaritano. E é interessante porque o samaritano, ele chegou ao pé. Olha que interessante. Ele diz que chegou ao pé. O pé, o que é nosso? É a nossa base. É onde o nosso corpo se sustenta. O que Jesus fez no dia da Santa Ceia? O que ele lavou dos apóstolos? Os pés. Mostrando que se a gente quer auxiliar o nosso próximo, nós precisamos compreender o que aquele próximo necessita e não o que eu quero ofertar, que é diferente. Porque às vezes a gente vai na casa de alguém, dá uma cesta básica e a pessoa fala, não é uma cesta básica que eu preciso, eu estou precisando de uma calça, de uma coisa, a gente já sai assim, nossa, que ingrato, já trouxe a calça e já quer um monte de coisa. É porque a gente não viu que realmente aquela pessoa estava precisando. E a gente estava fazendo a caridade para a minha pessoa. Não por aquela. Porque quando eu vou fazer a caridade para o outro, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é o que você está precisando? Em que eu posso te ajudar? Isso é chegar aos pés. Porque muitas vezes a gente quer ajudar, às vezes, um irmão, um companheiro, seja lá o que for, a nossa maneira. Não, peraí, que eu já sei resolver seu problema. Você faz isso, isso e isso, está resolvido. Mas isso é a sua maneira. Não é o jeito que ele necessita experienciar. E aí a gente tira a oportunidade daquele espírito. Então, saber descer para ajudar é algo que exige de nós humildade. Porque a humildade nos dá a oportunidade de chegar ao próximo e dizer, eu não sei como te ajudar. O que eu posso fazer? Agora, quando a gente tem arrogância, a gente chega falando, eu sei o que tem que fazer para te ajudar. É a grande diferença da ajuda do bom samaritano e da ajuda, muitas vezes, nossa, no nosso dia a dia, com relação, às vezes, às pessoas que a gente mais ama. Porque a gente quer ajudar do meu jeito, no meu formato. E aí a gente acha que é ingrato a pessoa que não está aproveitando aquela grande oportunidade que eu estou ofertando. Olha onde a gente vai nos posicionando. E esse samaritano chega aos pés desse irmão e atende na essência daquilo que ele precisa. E ele se move de compaixão. Ele está amando aquele ser. Ele não está fazendo por um mero, vou fazer, porque daí eu fazendo aqui, eu já pago aquela situação lá que eu fiz errado, daí já dá certinho com Deus, então a gente fica numa conta, né, bancária de crédito, né, com Deus. Será que é isso que Deus quer da gente? Será que Ele está lá fazendo essa conta bancária efetivamente? Ele quer o quê? A transformação íntima que Jesus veio fazer aqui. Plantar o reino de Deus no seu coração. E, infelizmente, os apóstolos ali, principalmente Judas, achou que não, né? Que era colocar o reino no material. E muitas vezes a gente ainda está tentando fazer esse reino material que nem Judas.
Porque a gente quer impor, às vezes, a nossa forma de agir, de pensar ou de entender da doutrina no outro. Eu sei, você tem para você ser melhor, para você realmente ficar. E esquece do primeiro caminho. Como eu posso transformar o outro se eu não tenho a capacidade de utilizar a doutrina para me transformar? Essas questões que nós temos que fazer quando a gente lê a parábola do bom samaritano. Porque a doutrina espírita, ela não veio para o outro, ela veio para mim. Jesus encarnou para eu fazer essa reforma íntima. Ele quer um coração. Ele não quer mais nada, ele quer só o seu coração. E aí, movido dessa compaixão, o samaritano o ajuda. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o azeite, ele vai pegar várias situações ali, né? E aproximando, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Olha que interessante. Quem tinha utilizado o vinho e o azeite no altar pouco tempo atrás? O sacerdote. Ele tinha louvado a Deus, jogando azeite, né, fazendo a libação do vinho, né, que é jogar o vinho no chão. E aí Jesus nos diz: eu não quero que você me adore nesse formato. Você quer me adorar? A Deus? Adora fazendo isso com o teu irmão. E o bom samaritano o faz. Ele utiliza daquilo para com o irmão. Ele utiliza de toda a sabedoria dele para auxiliar o próximo. E não para jogar em um mármore, em matéria. Outra reflexão que precisamos fazer com relação a essa parábola quando lemos. Todo esse conhecimento, esse cabedal que eu venho me esforçando para adquirir, ele está servindo para essa sociedade? Eu não estou me tornando um ser humano melhor para as pessoas dentro da minha casa, dentro do meu ambiente de trabalho, dentro da sociedade que eu participo? Porque é para isso que Jesus veio, é para isso que veio toda a lei. Senão ela não serve. Se ela serve só para eu ficar exclamando ela, eu vou ser que nem um sacerdote que está ali adorando, falando, né? Mas dentro, lá no íntimo, e se Jesus não me habita? E se Jesus não está aqui? Porque se seguirmos a doutrina dos Espíritos, qual foi o modelo e guia nos dado? Jesus. E quão pouco a gente compreende a história de Jesus, os feitos de Jesus. Estamos aqui tentando absorver um pouquinho dessa parábola, que é um contextinho lá dentro de tudo o que Jesus viveu em 3 anos aqui. Então, como a gente precisa meditar mais, porque essas meditações são as que vão transformar o meu íntimo. E muitas vezes não é somente o fazer. O fazer, ele vai mostrar onde eu estou. Porque quando eu vou lá e faço, eu percebo como eu me sinto naquela situação. E aí eu vou entender como que meu espírito está estagiando. Eu estou fazendo como isso? Eu estou fazendo porque eu estou colocando Deus em primeiro lugar, eu estou fazendo com intenção, porque depois se vem alguma coisa na minha vida, eu falo: ô Senhor, estou fazendo tudo certinho, você ainda me manda isso? Então, na verdade, a gente não está fazendo certinho, a gente está fazendo uma barganha com Deus. E mais uma vez, Deus não vai fazer barganha conosco. É unilateral, né? A gente fala, né? A gente acha que Deus assinou lá, mas não, Ele quer o quê? A sua transformação moral. É isso que é solicitado para nós e por isso que é tão difícil, né? É um processo que começamos numa reencarnação e não sabemos se vamos terminar nessa. Mas se eu der o primeiro passo, já é um grande caminhar. Porque tem muitos que nem esse primeiro passo ainda está dando. E aí, ele vai derramar tudo isso sobre e leva
até uma estalagem. E lá na estalagem, ele fala, né, que ele vai deixar um dinheiro para o hospedeiro lá e disse: cuida dele e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. É interessante isso, né? Porque a gente às vezes vai ajudar alguém e depois aquela pessoa praticamente tem que virar escravo nosso, porque a gente ajudou, né? Então a gente fica que nem babá e não deixa aquela pessoa continuar a vida dela. O que o bom samaritano ele faz? Ele ajuda o que ele pode fazer. Quando não é mais da alçada dele, ele entrega para alguém cuidar. E o mais importante, ele continua a viagem. A gente tem uma passagem de Jesus assim, né? Se a gente for lá no Boa Nova, lá num dos primeiros capítulos do Boa Nova, a gente vê que Maria já está tentando articular lá para ele, porque como ele tinha, né, o dom da fala, já tinha uma sabedoria com relação às questões da lei, né? Isso já estava íncito nele, né? Então era natural ele exercer isso. Maria já estava tentando ver vamos deixar ele para ser sacerdote, né? Ele já está pequenininho, mas já pode entrar lá, né? A gente já tem conhecimento ali, né? Vamos já colocar ele. Aí o que Jesus fala? Mãe, o que você está fazendo? Você não sabe que eu já estou com o Pai? Jesus sabia os desígnios dele. E ele não deixa ninguém modificar a caminhada dele. E passa alguém falando alguma firula, mostrando uma coisa diferente, a gente embarca na onda. Depois a gente percebe dos tombos, a gente percebe o volta. Depois passa outro, embarca na onda. E a gente vai embarcando em ondas aí, né, modismos, e esquecemos da nossa caminhada. Porque nós estamos com todos, mas não somos de ninguém. Nós estamos com as pessoas, mas as pessoas não são minhas e nem os delas. Porque eu, como espírito, tenho a minha caminhada, aonde eu quero chegar. E isso é meu, não é do outro. O outro tem a caminhada dele. Então, esse movimento do bom samaritano indica o quê? Respeito. Respeito pela própria história e respeito também pela história do outro, que é deixado atendido lá e que depois ele poderá seguir o caminho dele. Como a gente vê Jesus quando tentaram apedrejar a mulher adúltera. Quando todos vão embora, o que ele fala? Cadê os seus acusadores? Foram embora. O que Jesus diz? Vá e não peques mais. Ele não condena. Ele não fica exigindo o comportamento, já que ele ajudou essa pessoa. Ele simplesmente deixa esse ser seguir. Aprender com a queda e tentar novamente. E quantas vezes a gente poda a oportunidade de pessoas que estão ao nosso redor, porque já que eu ajudei, já que eu fiz, essa pessoa tem que me seguir. Essa pessoa tem que fazer o que eu quero. Não foi assim que Jesus nos ensinou. Jesus ensinou a sermos livres, porque é só através da liberdade que teremos a oportunidade do aprendizado. É só através das minhas decisões, onde eu acerto e erro, que eu vou conseguir evoluir. Se eu não tenho essas oportunidades, como eu vou evoluir? A gente vê isso também claramente na parábola dos 2 filhos. Quando o filho mais novo vem e pede herança, o pai fala: não, já que você é meu filho, você vai ficar aqui, vai... Não, você quer sua herança? Toma, vai. E ele vai lá, utiliza, tem toda a experiência, volta um ser muito mais maduro, muito mais conhecedor das experiências. E esse pai o condena? Não. Quando ele chega, esse pai corre para o filho e devolve tudo.
a sandália, o anel, a roupa e faz uma festa para ele. Olha como os valores de Jesus e a base de Jesus é tão diferente do que a sociedade nos demonstra. No meio que a gente foi inserido. Por isso que é um desafio para nós. Porque nós precisamos hoje repensar tudo que nós pensamos até hoje e desconstruir aquilo que hoje nós entendemos através do Cristo que não tem validade nenhuma. Nós não vamos conseguir através do autoritarismo, através da imposição, e isso a história já nos disse. Com guerras, com genocídios, com tanta coisa que a gente viu no mundo. Onde nos levou? Só a mais dores, mágoas, cansaço e refazimento. Não é esse o caminho. O caminho com Cristo é um caminho de amor. Emmanuel tem uma mensagem muito bonita, acho que eu até coloquei aqui, deixa eu ver se... no livro Coragem, no capítulo 18, diz misericórdia sempre, né? Que perdoemos sempre. Né? Ele não sabia quem que é esse homem que estava ali. Mas para ajudar a gente não precisa saber. Porque a pior coisa daquele que erra, e depois tem consciência disso, é a própria consciência dele. Você não precisa ficar lá em cima. Porque essa pessoa ela já se sente. Por que a gente vai ficar piorando uma situação que já é dolorosa para aquele espírito de aprendizado? E ele nos diz, além do homem ferido e arrojado ao pó, claramente necessitado de socorro, teria cuidado de apiedar-se do sacerdote do levita. Então, a gente já está extrapolando tudo que a gente já viu dentro da parábola. Que além dele acudir, ele tem que ter piedade do sacerdote do levita, mergulhados na obsessão do egoísmo e carecendo de compaixão. Simpatizar-se com o hoteleiro endereçando-lhe pensamentos de bondade que o sustentasse no exercício da profissão, porque é aquela profissão daquele hoteleiro que proporcionou ele permitir que ele deixasse ele lá. Compadecer-se-ia dos malfeitores, orando por eles, a fim de que se refizesse perante as leis da vida, e tanto quanto possível ampararia a vítima dos ladrões, estendendo igualmente mãos operosas e amigas ao samaritano da caridade, para que se lhe não esmorecesse as energias nas tarefas do bem. Olha quanta coisa que a gente não falou da parábola, mas que a gente ainda pode aprender com a parábola. E se debruçarmos daqui a 2, 3 anos, iremos ver dentro dessa parábola situações que hoje ainda não conseguimos enxergar. E se conseguimos, damos graças a Deus, porque isso está mostrando que eu estou fazendo a maturação do meu espírito. Eu estou conseguindo enxergar coisas que há 1, 2 anos atrás eu não enxergava. E, gente, só da gente enxergar algo e aceitar já é um grande passo. Porque aceitar a nossa fragilidade, aceitar que em certos momentos nós fomos egoístas, que em certos momentos nós fomos orgulhosos, exige de nós uma vitória íntima. Porque isso, para nós, é a derrota do nosso ego. Porque a gente não se coloca mais na centralidade das coisas e começa a nos tirar da centralidade, colocando a centralidade de Deus. Para a gente entender como isso é grande, a gente entende quando foi colocado por Galileu Galilei que a Terra não era o centro do mundo. Aquilo desestruturou tanto as pessoas que chegaram a situações de brigas internas e situações extremamente... Por quê? Só porque a Terra não era o centro, e sim o Sol. Imagina nós fazemos isso no nosso mundo íntimo e falarmos para nós mesmos em situações extremamente difíceis: não é você o centro, é Deus. E se Deus está fazendo isso na tua vida, aceita.
e faça o melhor que você conseguir fazer por amor a Ele. É um desafio para nós, um grande desafio, mas que é necessário se queremos sim compreender a salvação do Espírito. Não nos esqueçamos que a parábola do bom samaritano está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Fora da Caridade não há salvação, no item 3, que diz o de que precisa o Espírito para ser salvo. Enquanto nós não olharmos o nosso irmão como irmão, entendendo os anseios, nos colocando no lugar dele, que é um ser humano como nós, que quer a felicidade como nós, que erra como nós e que acerta como nós. E nós somos tudo isso. O dia que a gente conseguir enxergar isso em nós e no próximo, nós já estaremos numa sociedade de paz e harmonia. Porque a gente não mais apontará o dedo para nenhum irmão ao nosso redor, porque nós saberemos que nós também somos falhos, que nós também erramos, e que nós não temos direito nenhum de apontar dedo para ninguém e de se achar melhor que alguém. Porque, como Jesus diz, aquele que se eleva será rebaixado, mas aquele que se rebaixa, porque sabe da sua posição, chegando ao reino dos céus, será elevado. Espero que essa mensagem caia fundo nos corações, que gere muita meditação, muita reflexão íntima, para que possamos hoje, amanhã, ser um pouquinho melhor do que hoje. E de grão em grão, de passo a passo, de letra a letra, um dia poderemos chegar na presença de Deus, o nosso Senhor. Que assim seja. Então vamos aproveitar esse momento de paz e harmonia que nos encontramos, agradecendo, Senhor, por esta mensagem que tão amorosamente você passa para os seus irmãos, rogando, se ajudem, cooperem para os serviços do bem, estejam em harmonia, em paz. Busque na fonte divina o refazimento e trabalhe como o bom samaritano para o bem da sociedade, para a alegria, para a harmonia, não importa o ambiente em que esteja, quem seja o seu próximo, mas esteja presente em todos os momentos da sua vida, exaltando a esse Deus de amor, através das suas ações de alegria, harmonia e amor pleno em seus corações, porque devemos nos alegrar, somos filhos do amor e um dia seremos o amor. Que assim